Por que você quer tanto agradar os outros? Você é aquela pessoa que todo mundo chama quando precisa de algo? Aquela pessoa que no escritório todo mundo chama para resolver um problema, para ligar para o encanador, arrumar a impressora, organizar o happy hour da firma, falar com aquele cliente difícil? Você sempre resolve tudo. Mas a que custo? Talvez você tenha um receio de dizer não para o outro, de ser mal interpretado, talvez visto como pouco proativo, pouco colaborativo. Nas suas amizades, você sempre diz sim para todo mundo, menos para você. Vai naquele bar longe pra caramba da sua casa, se enfia numa viagem fuleira e mal organizada, escuta aquele amigo reclamar da mesma coisa pela milésima vez. Será que no final do dia você não está exausto de dizer sim para tantas pessoas e não para você? Às vezes nós podemos ter medo da rejeição, então nós preferimos nos sobrecarregar e dizer não para quem somos, porque parece mais seguro do que a incerteza de uma vida livre. Parece complexo? Nem tanto. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Esses dias eu estava pensando que eu sou uma pessoa muito pragmática. Uma pessoa pragmática é aquela pessoa que foca na praticidade, na utilidade e nos resultados. Então, em vez de ficar pensando em teorias, idealizando o momento ideal ou prolongando discussões, eu prefiro focar na ação e escolher o caminho mais eficiente para resolver uma questão. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com você e se você é meu amigo, eu vejo que você está prestes a fazer uma grande bobagem, eu, como sua amiga, me sinto impelida a te falar a verdade. Mas ouvir a verdade nem sempre é o que a gente quer. E na prática, eu não acredito que as pessoas são totalmente honestas umas com as outras. Nós vivemos em um mundo de aparências onde estar bem com o outro, falar a coisa certa, não magoar ou causar atrito é o que sempre queremos. Isso se torna ainda pior quando estamos no ambiente de trabalho, por exemplo, onde você vai ver aquela pessoa todos os dias, então você não quer ter atrito com ela, né? Isso proporciona uma situação em que você está constantemente atuando, performando, calculando tudo o que você faz, sendo proativo em excesso, ajudando em coisas que você nem mesmo tem capacidade ou nem deveria opinar. E o resultado disso é um só: um cansaço extremo, uma fadiga, a sensação de que as coisas não andam sem você. E isso é um grande problema. E veja, ao falar tudo isso, que deveríamos ser mais honestos uns com os outros e com nós mesmos até, eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí sendo babacas e desrespeitosos uns com os outros, tá? Mas entender o quanto é saudável ser tão bonzinho, tão disponível e solícito com as demandas de outras pessoas. Para aprofundar esse tema, chegou a hora da nossa aula chata de história, então pegue o seu café e vem comigo que nós vamos construir um raciocínio. O livro A Coragem de Desagradar é uma obra que praticamente desmonta a necessidade de aprovação. Esse livro usa as ideias do Alfred Adler, um psicólogo austríaco e fundador da psicologia do desenvolvimento individual, que defende algo desconfortável, mas libertador. Nós tentamos corresponder às expectativas alheias porque temos medo da rejeição, do conflito e da solidão. O Adler acreditava que nós temos um desejo genuíno de pertencer e sentir-nos importantes, vistos pelo outro. Já no livro A Coragem de Desagradar, do Kishimi e Koga, esse raciocínio é dividido em 7 pilares que nós vamos abordar aqui agora. O primeiro deles é de que toda preocupação interpessoal nasce de relações humanas. Segundo Adler, muito do sofrimento humano não vem da vida em si, mas da forma como nos posicionamos diante do outro. Geralmente nós temos medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, necessidade de validação, comparação constante, desejo de aprovação. Traduzindo, agradar os outros é uma tentativa de pertencer. Já o segundo ponto é o separation of tasks, ou separação de tarefas, ou seja, o que você faz é a sua responsabilidade, mas como os outros reagem é responsabilidade deles. Você pode ser honesta com aquela sua amiga quando ela diz que ela vai voltar para o ex-namorado tóxico e babaca. E ela tem o direito dela, é claro, de ignorar a sua opinião ou a sua preocupação de amigo ou amiga.
Ou você pode amar muito alguém e não ter de volta esse sentimento, né, recíproco ali com você. Até aí, tudo bem, né? Você pode dar um conselho para sua amiga e não ser ouvido, você pode amar alguém e não ser amado de volta. Infelizmente, essas coisas acontecem. O problema, no entanto, começa quando a gente tenta controlar a reação dos outros. Isso gera uma sensação de ansiedade social, um perfeccionismo, autoabandono, exaustão emocional, porque você fica tentando prever todos os seus movimentos para que eles casem com a ação do outro, sendo que a ação do outro, ela é imprevisível, né, você não consegue exatamente prever como o outro vai reagir às coisas que você fala. Você pode até ter uma ideia, mas não a ideia como um todo, entende? O terceiro ponto é que o desejo de ser amado por todos é uma prisão. O livro aborda a ideia de que ser livre é aceitar que as pessoas não vão gostar de você. Isso é bem relevante porque muita gente organiza a própria personalidade em torno da aprovação. Elas procuram se mostrar como inteligentes, úteis, maduras, boas em tudo, indispensáveis. Tem esse meme na internet agora, né, que é sobre aquelas pessoas performáticas, aquelas pessoas que parecem estar sempre atuando com a roupa e os comportamentos milimetricamente calculados para serem vistas e validadas por certos grupos. Mas no fundo a gente sabe que essas pessoas são rasas, falsas e que só usam uma casca para evitar ter contato com o seu verdadeiro eu. Nem sempre, é claro, elas gostam daquela roupa, às vezes é só uma trend que elas querem seguir ou um meme que elas querem acompanhar e aí elas começam a se comportar dessa maneira. É claro que eu estou exagerando aqui, você pode ter o estilo que você quiser, mas existem pessoas que se transformam em personagens para agradar outras e até mesmo atrair novos parceiros ou parceiras. Ou seja, elas modulam o próprio comportamento para ter alguma coisa em troca, porque elas querem conquistar aquela menina gatinha ou aquele boyzinho lindo, maravilhoso. É claro, coisas que a gente faz quando a gente é jovem, né? Ou quando a gente não tem muita personalidade. Já o quarto ponto é não viver para satisfazer as expectativas alheias. O Adler dizia que a sua vida é a sua responsabilidade. Mas pensa aqui comigo, ser responsável é algo brutal, pesado, cansativo. Você precisa escolher logo cedo qual faculdade você vai fazer, qual profissão você vai seguir, com quem você vai casar, mas será que é tudo isso mesmo que você deseja? É esse o pacote que você precisa para sua vida? Eu duvido que sim, eu duvido que todos saibam se sim ou que não. Não é estranho, às vezes, você ver uma pessoa jovem, né, infelizmente optar por uma profissão ou uma faculdade que os pais escolheram para ela. De repente, o pai deseja que ela siga aquele caminho, porque ele também seguiu aquele caminho, e aí eles colocam os filhos nessa jornada dolorosa, né, de seguir um sonho que não é aquele que o seu filho ou filha deseja. Ou até mesmo se manter numa relação ruim, com medo de decepcionar o outro e de evitar constantemente um conflito que um dia vai chegar. E os anos passam e você se acostuma com essa rotina, com essa dinâmica, talvez até saiba que essa vida não combina com você, mas você continua nela porque tem medo de desagradar as pessoas ao seu redor. Talvez agora você já tenha filhos e trabalhe num cargo importante, né, numa empresa que você tem uma posição importante, não possa abandonar logo de cara. Então, o que que você faz? Você continue feliz nessa vida, suprimindo a si mesmo. O quinto ponto é coragem é aceitar a rejeição. Sabe aquele ditado, o não você já tem? Você provavelmente já ouviu isso de um amigo ou de uma amiga quando você queria chegar naquela pessoa especial, mas ficou com vergonha? Ou quando você queria uma nova oportunidade de trabalho, um novo cargo, um salário melhor, mas você sente medo de ir atrás disso, né? Você fica com receio de ir atrás disso. Pois é, a coragem é aceitar a possibilidade da rejeição. Exige muita maturidade você ser rejeitado. É algo indigesto, desagradável, que frustra as nossas expectativas. Ao mesmo tempo, ser rejeitado não é se encaixar numa caixinha que não foi feita para você. É sustentar sua personalidade e sobreviver à desaprovação. Você pode ser rejeitado, mas isso não significa que o problema está sempre em você. Às vezes você é que não cabe naquele lugar. O sexto ponto é gentileza não é autoabandono. E esse ponto é muito legal.
Você conhece aquela pessoa que é a boazinha da turma? A que faz tudo, que ajuda os outros sempre, mas que acaba sobrecarregada? Pois é, tem gente que acredita que deve sacrificar tudo pelo outro, que empatia é absorver tudo que trazem para você e que amar alguém significa sacrificar a própria identidade. Mas ao fazer isso, você entra num estado constante de ansiedade, nunca mostrando quem você realmente é e quais são as suas necessidades. Você pode até ser uma pessoa legal, que tem uma escuta ativa, que é gentil com o outro, mas às vezes você precisa limitar o tanto de demandas que colocam em você ou que trazem para você. Complexo, né? É muito complexo mesmo. E o último ponto é: liberdade assusta porque elimina desculpas. Uma frase interessante, né? Tem uma outra frase do George Bernard Shaw que dizia assim: liberdade significa responsabilidade e é por isso que tanta gente tem medo dela. Na prática, isso quer dizer que ser livre é tomar as rédeas da própria situação, da própria vida, e não usá-las como uma desculpa para você ser um babaca. Você pode ser uma pessoa ruim e justificar isso porque você passou por traumas na infância, porque os seus pais se separaram, porque você foi pobre, porque você foi abandonado. E eu sinto muito por tudo isso. Todos nós enfrentamos grandes traumas e batalhas ao longo da nossa existência, mas isso não te dá permissão para reproduzir comportamentos tóxicos. Ao mesmo tempo, o contrário também pode acontecer. Você pode se tornar uma pessoa super submissa, submissa demais, que aceita tudo o que os outros te falam, que não questiona nada ou o que fazem com você, você simplesmente abaixa a cabeça e aceita. Porque dessa forma, sempre sendo passivo, você encontra uma segurança que você nunca teve antes na sua vida. Mas essa segurança, no entanto, ela é falsa. Ela é falsa porque é momentânea. Em algum momento, esse castelo de cartas vai cair sobre você e vai ser muito doloroso. Tá, agora que a gente já navegou por todos esses pontos, como dá para ser uma pessoa gentil, educada, sem nos colocarmos de lado? Seja no ambiente de trabalho, nas relações amorosas, com a família ou com os amigos, eu acredito que o principal seja reconhecer o seu próprio limite. Pode ser que você não queira causar uma má impressão naquele emprego novo, talvez você tenha dificuldade de falar não para o seu melhor amigo, ou até mesmo não queira ferir os sentimentos da pessoa que você ama. Mas ao mesmo tempo, todas essas coisas nem sempre estão no seu controle. Como a gente viu aqui hoje, você pode ter as melhores intenções, mas nem sempre o outro vai ler da mesma maneira. E tá tudo bem, sabe? Não é o seu papel sempre reforçar isso. Existe um limite até onde você pode cooperar e ajudar. Mas se esse limite esbarra em você e te coloca de lado e te suprime, a gente tem um problema. Você não será amado por todas as pessoas, você não precisa ser amado por todas as pessoas. Quando você entende isso, a vida se torna mais leve, livre de amarras, de falsas relações e desse constante teatro que é a vida adulta. Bom, vamos conversar nos comentários agora. Você sente que precisa agradar todo mundo? Você acha que está sempre disponível? Você não gostaria de ser assim? Como isso tem te afetado? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.